Quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Abra comigo, Josué capítulo de número 1. Nós vamos ler os primeiros versículos desse texto tão incrível que a Bíblia nos apresenta. Capítulo 1 de Josué. Se você já achou, glória a Deus pela sua vida. Se você não achou, vou pedir para que você treine mais a palavra de Deus durante a semana. E se ainda você não achou, tem um pessoal que está te ajudando aqui, colocando no telão para você acompanhar, tá bom? Vamos lá? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem muito bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje sobre o tema aprovado por Deus. Amém? A morte de Moisés trouxe uma total mudança de realidade para Josué. Josué, o sucessor de Moisés, assume, portanto, o trono, assume, portanto, a liderança, o seu lugar. Apesar de Moisés ser o líder, ele não era o rei. Moisés era um líder forte, um líder reconhecido pelo seu povo, estava à frente do povo por quase 40 anos, caminhando no deserto em direção à terra prometida. Era o homem dos milagres, o homem que falava com Deus, o homem a quem Deus se revelou. O povo estava acostumado a viver com Moisés milagres diários. A sua alimentação, o maná, vinha todos os dias por intermédio do Senhor àquele povo no deserto, e Moisés era o líder. Moisés estava ali, diante de um povo, rumo à terra prometida, e vocês conhecem as muitas intempéries que esse povo viveu no deserto, os seus acertos e os seus erros. Mas o fato é que Moisés era um líder aprovado, um líder consolidado até aquele momento. Mas Moisés morre, e Josué, o seu sucessor, assume o seu lugar. E o texto que nós lemos agora mostra exatamente essa passagem de cajado, em que Deus incumbe Josué de ser o líder no lugar de Moisés, a partir daquele momento. No ano passado,
eu vivi uma experiência diferente. Eu estou caminhando aí para 17 anos como pastor. Apesar da minha carinha de bebê, eu já caminhei um bocadinho. E eu fui consagrado bem novo. E nessa caminhada eu sempre estive ao lado do pastor Walter, do meu pai, no seu ministério. Mesmo antes disso já trabalhava, antes da minha consagração já era líder de jovens, já trabalhava ao lado dele ministerialmente, já viajava com ele, ministrava, pregava, já havia pregado em centenas de igrejas até então. Meu ministério realmente começou muito jovem, e a minha consagração ela veio em um momento, e não a partir dali eu passei a trabalhar no ministério, mas ela veio no momento em que eu já estava 100% ativo no ministério, e já de tempo integral. Porém, no ano passado o pastor Walter tirou um período sabático, algo como 4 meses, para cuidar da sua saúde, o mesmo que ele está fazendo hoje, mas já está, agora é por uma questão de uma cirurgia. Ele estava doido para vir no culto hoje, ele e a pastora Márcia chegaram a me ligar, dizendo: a gente já está com a roupa pronta. Eu falei: então tira e deita, né? E vai ficar aí. E eles ficaram meio assim, eu falei: não, só mais hoje, essa semana tem médico, e o médico liberando, está tudo certo, aí vem, né? Bonitinho, mas eles já teriam condições físicas sim, de estar aqui conosco para a glória de Deus. Mas, no ano passado eles tiraram um período sabático, foram para os Estados Unidos, e nesse momento, nesses meses, eu recebi a incumbência de tocar o ministério, algo que eu faço corriqueiramente junto a ele, ao lado dele e dos meus colegas pastores, mas há algo especial no cajado. Então eu sempre dizia: olha irmãos, o meu cajado é um cajado com data de validade, ele é um cajado temporário, mas ele faz o mesmo efeito, mas na hora que o pastor descer do avião, ele desliga, acaba a pilha. Mas é muito especial isso. A liderança é uma investidura dada por Deus de maneira especial, e esse texto deixa extremamente claro isso, porque nós lemos no versículo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo de quem? Leiam aí, versículo 1 do capítulo 1 que nós lemos: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do, diga mais alto, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué filho de Num, servo de quem? Servo de Moisés. Uau, isso fala muito, fala a respeito de uma hierarquia e do nosso lugar. Sobre isso eu quero falar com os irmãos nessa noite. Josué era um obreiro aprovado, um líder aprovado por Deus, mas ele ainda precisava ser aprovado pelo povo. Isso era necessário diante de Deus? Absolutamente não. Mas nós somos humanos, e como homens, nós precisamos da aprovação dos outros. É algo nosso, é algo natural, e é algo que Deus entende. E sabedor disso, Deus prepara algo especial para Moisés. Na saída do Egito, o exército de Faraó vem atrás dele, e de repente todos vocês conhecem, até as crianças sabem disso. Moisés estende a sua vara, o seu cajado, em direção ao mar vermelho, e o mar se abre, e eles passam a seco pelo mar. Fiz umas pesquisas ontem, e historiadores dizem que foi uma travessia de cerca de 12 quilômetros, então não foi algo assim tão simples, porque passar com, sei lá, 2 milhões e meio de pessoas por um espaço, eles demoraram uma noite para fazerem isso. E aí, saíram do outro lado, o exército vem atrás, o mar fecha, vocês conhecem a história.
Mas isso teve uma importância tremenda na vida de Moisés, porque aquilo demonstrou para o povo a aprovação que Deus tinha com a liderança dele. Vocês estão em boas mãos, eu tenho relação com Moisés, esse é só o começo para vocês, vejam o que está acontecendo, confiem nesse homem, porque ele é o meu servo. A partir da morte de Moisés, assume um outro homem, por nome Josué, e este tinha a incumbência de continuar liderando o povo, rumo à terra prometida. E aí nós vemos que Deus coloca diante dele exatamente o Jordão, um rio, por onde o povo jamais poderia passar em circunstâncias normais, era uma barreira, era um impedimento. E o texto começa dizendo, no versículo 2: Moisés meu servo é morto, levanta-te pois agora e passa este Jordão. E eu me coloco um pouquinho na posição de Josué nessa hora, dizendo o seguinte: mas Deus, eu sou o Josué, eu não sou o Moisés que abre o mar. Como é que vai ficar essa situação agora? E vocês veem que no texto todo Deus está incentivando ele, ser forte, corajoso, vai lá rapaz, eu estou com você, presta atenção, confia em mim, vai dar certo, sou eu, Deus, o Deus de Moisés que estou à tua frente. Deu certo com Moisés e você já viu muitas vezes. Agora é a tua hora, agora é o teu momento. Mas por outro lado eu imagino o povo, e no meio do povo tem aquele que te incentiva, mas tem aquele que fala: aí ó, agora deu ruim, agora não vai ter como, porque Moisés eu sei que resolveu aquele negócio do mar, ele abriu, agora esse aí eu não sei quem é não, esse aqui até conheço, mas não, agora complicou, como é que vai ser? E fulano, será que Deus está com ele mesmo? Será que é desse jeito? Como é que ele vai fazer para resolver esse problema agora? Ele tem que abrir o rio. E nós sabemos o fim da história, que o povo também passou, porque Josué também abriu o rio, numa outra condição, o mar se abriu ao meio, e a Bíblia fala que Josué, quando orou, o rio parou num montão, essa é a expressão, ele acumulou para um único lado, e a água desceu para o outro, e eles passaram pelo rio. O fato é que o milagre aconteceu, e essa aprovação do povo foi necessária, muito possivelmente para o coração dele. Mas por falar em aprovação, eu não tenho dúvida, e o texto deixa claro que Josué era alguém aprovado por Deus. Mas e quanto a nós? O que é preciso para termos a aprovação de Deus? Em primeiro lugar, conheça o seu lugar. Eu falava a respeito de um Moisés, servo de Deus, e um Josué, servo de Moisés. Isso fala de hierarquia, fala de conhecer o seu lugar. Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus fala com o seu povo. Nós vivemos em uma melhor aliança e temos acesso a Deus, mas eu vou te dizer com toda a segurança: Deus fala questões referentes a este ministério antes de todos os seus pastores e presbíteros. Deus fala com o seu líder, Deus fala com o nosso pastor. É uma questão de hierarquia, e há coisas que Deus diz para ele que não vai dizer nem para mim nem para você, coisas particulares e necessárias que somente ele pode saber. E Josué,
é apresentado aqui pelo próprio Deus como o servo de Moisés. E até que essa transferência de autoridade fosse concluída, Josué passaria a ser servo de Deus, mas até então ele teria que caminhar debaixo da autoridade de Moisés. Sabe qual a diferença? A diferença dessa investidura, isso fala de hierarquia, mas isso também fala de honra. Quantos obreiros nós já vimos em ministérios grandes, que tiveram a possibilidade de crescer dentro de determinados ministérios, até que a vaidade alcançasse seus corações, e eles passassem a querer algo ainda maior, e saindo da vontade de Deus, na grande maioria das vezes, definharam e sucumbiram ministerialmente. Quantas histórias como essas! E no nosso dia a dia, na empresa, na nossa caminhada familiar, existe diferença do ponto de vista de hierarquia? Não. E Deus respeita as autoridades constituídas. Eu me lembro que diversos governos passaram pelo Brasil, governos mais favoráveis à igreja, outros não tão favoráveis à igreja nas suas ideologias, mas Deus esteve com eles, e eles foram dignos das nossas orações enquanto governaram, porque é assim que Deus age. Ainda que discordemos de determinadas situações, meu irmão, você está com dificuldade com o teu chefe? Mas eu tenho um negócio contra ele, que puxa o tapete dele, ele cai agora. É assim que o crente deve agir? É isso que Deus espera de você? Entregue-o na mão de Deus, ore por ele, e o Senhor vai tratar, para que você possa ser honrado em tempo oportuno. Mas espere no seu lugar, conheça o seu lugar. Há algo fundamental no reconhecimento de quem sou e de quem não sou, e isso é muito comum no meio do relacionamento de pessoas quererem ser aquilo que não são, principalmente nos primeiros contatos que nós temos com determinadas pessoas, e a pessoa tenta demonstrar ser o que não é, por vezes usa um tom de arrogância, outras vezes de uma prepotência extrema, e isso não ajuda em nada. Eu nunca vi ninguém ser melhor pela sua arrogância ou pelo seu tom prepotente. Eu admiro aquela pessoa, porque ela anda com o nariz em pé. Como eu admiro aquele sujeito, ele é extremamente arrogante, ele pisa em todo mundo, só ele se basta. Mas o contrário é verdadeiro. Quantas vezes você já viu o contrário? Alguém dizer: eu não suporto aquela pessoa, pelo tanto de arrogância, o ego dela não cabe no peito. Por vezes nós precisamos conhecer o nosso lugar, e é humano querer ser mais, é natural querer crescer mais, querer ter mais, querer estar em melhor posição, mas nós, como crentes em Deus, para buscarmos a aprovação dEle, precisamos conhecer o nosso lugar. Deus te fez quem você é, portanto assuma o papel e seja o melhor no lugar em que Deus te colocou. E se Ele porventura quiser mudar o seu lugar, Ele fará em tempo oportuno, mas seja alguém aprovado por Deus, naquilo que Deus te colocou e onde Deus te colocou. Em segundo lugar, para ter a aprovação de Deus, conheça o teu tempo. Senso de urgência é o que eu enxergo no texto,
de Josué, capítulo de número 1, e algo muito curioso que eu quero voltar com você no texto, para que você analise comigo. Olha que curioso, no versículo 2 ele diz assim: Moisés meu servo é morto. Ele não continua o assunto, ele fala assim: Moisés meu servo é morto, levanta-te pois agora e passa o Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Não tem o Moisés meu servo é morto, meus sentimentos, você está bem, como é que está? Vamos molar uma aliança entre nós, deixa eu resolver a sua situação, me pergunto que você tem dúvida, você está seguro? Então vamos lá, levanta, te fortalece e passa o Jordão. Com Deus as coisas não funcionam assim, há um senso de urgência. Alguém me perguntou por esses dias: pastor, vale a pena abrir igrejas com essa velocidade que nós estamos abrindo? Vale a pena a gente entrar numa situação como essa no momento de pandemia? Vale a pena ficar com o coração na boca sem saber se vai ter o dinheiro no final da conta? Em outras palavras, vale a pena caminhar por fé? E eu respondi: não é uma questão de valer a pena ou de não valer a pena, é uma questão de obediência. Deus não nos mandou parar, então nós vamos até que Ele nos mande parar. E eu vou dizer para você, eu acho que isso não está nos planos de Deus. Mas o texto continua, e lá pelo versículo 5, ele diz: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. O senso de urgência do Senhor o leva a falar e a tratar primeiro daquilo que está no centro da sua vontade, e depois Ele alinha com você. Apenas confie nele, porque os planos dele são melhores. Chegou a hora de Josué, agora é com Josué. Deus tem urgência de realizar seus planos, e assim tem sido com cada um de nós. Tem gente que se converte hoje e amanhã já está dirigindo igreja. Por quê? Porque Deus tem um senso de urgência. Há 20 anos atrás, mais ou menos, o pastor Walter recebeu de Deus a incumbência de treinar obreiros, mas faltava muitas condições. Ele já treinava muito através da faculdade de teologia, e aí Deus revelou para ele algo muito especial, para ele gravar as aulas, chamar outros professores e fazer com que essas aulas andassem, para que durante a noite, o dia, a madrugada, onde quer que ele estivesse, onde quer que ele não estivesse, as aulas estivessem sendo oferecidas. E de lá para cá nós já alcançamos mais de 23 mil alunos, para a glória de Deus. São alunos que hoje servem em muitas igrejas. Nós, ao longo desses anos, recebemos informações de vários modelos, de vários tipos. Sabemos que um grande líder brasileiro na África, de uma missão grande, foi treinado pelo nosso curso, continuou, levou o curso para Moçambique. Lá a escola dele cresceu, ele construiu um prédio de 4 andares, deu o nome de Ministério ID no prédio, para que todos pudessem estudar. E lá ele está treinando pessoas, mas foi uma gravação nossa que o fez ser um professor. Nós descobrimos, através de um jornal, há cerca de 10 anos atrás, a igreja mais pobre do Brasil, num lugar ermo da Paraíba, extremo, as pessoas sentavam em baldes. E a missionária que ali estava disse: eu fiz um curso de teologia chamado Ministério ID, era tudo por fitas de vídeo, e hoje eu estou aqui servindo. Certa vez eu vi uma fotografia de um carro muito velho e acabado, com o tampão levantado e um fio na bateria. Esse fio subia no galho de uma árvore, e em cordas estava amarrado uma TV e um videocassete, passando aulas do ID para alunos sentados em troncos de árvore na África. E um desses alunos, ele caminhava cerca de 8 horas pela mata para fazer as aulas, e voltava 8 horas pela mata até a sua cidade, simplesmente para assistir às aulas do nosso curso de teologia. Também conheci pastores, líderes de igrejas, líderes de dezenas de igrejas, e que
estavam sendo treinados pelo curso do Ministério ID, que havia sido treinado pelo curso do Ministério ID, e estava agora treinando seus obreiros, porque aquilo fez a diferença na sua vida. Um dia, depois de ter feito o curso do Ministério ID e de ter feito uma faculdade de comunicação, eu também fui para o banco da escola e fui fazer faculdade de teologia. E quando eu sentei na faculdade de teologia, uma moça que era coordenadora da faculdade, trabalhava na secretaria, me olhou, você não é o filho do pastor Walter Brunelli? Eu falei, sim. Eu sou a fulana de tal. Muito prazer. Você sabe por que eu estou aqui? Porque eu vim fazer seminário e eu já me formei, e hoje eu trabalho na faculdade. Mas o que me despertou a vir fazer o seminário teológico foi porque um dia eu entrei num grupo na minha igreja para fazer um curso chamado Ministério ID, e eu estudei, aquilo despertou meu coração, e hoje eu fiz uma faculdade, e agora eu estou no próximo ano sendo enviada para o campo missionário. Eu que participei de todas as gravações do Ministério ID, que acompanhei os meus pais em todo aquele trabalho, e que filmei os professores, e que editei juntamente com a minha equipe, agora estava sentando no banco da faculdade para estudar teologia, e a minha coordenadora era uma aluna do curso que nós trabalhamos para criar. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Primeiro Ele estabelece a sua vontade. Levanta-te agora, Josué. E depois Ele firma um pacto com Josué, dizendo: como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Você não precisa ter dúvida, meu irmão, de que Deus está com você. Você não precisa ter dúvida de onde é o centro da vontade de Deus. O que você precisa é olhar para Jesus e confiar nele, porque Ele vai guiar os teus passos. Deus estava com Josué, e esse mesmo Deus que esteve com Moisés, agora estaria firmando os passos de Josué. Não precisava de um novo pacto, apesar dele ter feito mais para frente no texto. Antes, o senso de urgência dele era a preocupação com aquele povo que precisava romper o Jordão. Então Josué, agora levanta e vamos. Sabe o que eu tenho visto, meu irmão? Eu tenho visto uma igreja brasileira que está perdendo o seu senso de urgência. Uma igreja brasileira que tem vivido tempos difíceis e trabalhosos, tempos em que as coisas menos importantes estão tomando lugar das coisas de Deus. Que não seja assim, mas que nós venhamos a conhecer o nosso tempo. O que é conhecer o nosso tempo? Neste momento, estamos vivendo na pandemia, um tempo difícil, mas um tempo de exceção, um tempo completamente diferente de tudo aquilo que nós já vivemos ou já pretendemos viver. Mas a realidade escondida atrás dessa pandemia é uma realidade de que nós já estamos caminhando há algum tempo, chamado de sociedade líquida. O que é isso? Uma sociedade que não enxerga mais a importância do seu tempo e de viver com qualidade. Ela enxerga apenas a sua necessidade imediata e extremamente material. Por exemplo, não ter carro para andar de Uber, ou para ter um carro alugado. Assim eu não gasto com IPVA, não gasto com seguro, não gasto pneu, não gasto com manutenção. Locar um imóvel para morar e investir o dinheiro para ter mais renda, não há nada de errado nisso, desde que isso não te escravize. Não fazer comida, só comer comida pronta. Por isso eu não preciso ter eletrodomésticos em casa, e muito menos aprender a cozinhar ou correr o risco de fazer algo ruim. É mais fácil reclamar com quem fez. Não trabalhar em empresa, e as coisas vão piorando. Não trabalhar em empresa, mas prestar consultoria para várias empresas, fazer home office, estudar online, não se casar, ter filhos de maneira independente. Vocês percebem como a coisa vai piorando? Essa liquidez fala de algo extremo, algo sem paixão,
de uma pessoa que decide morar num apartamento alugado para poder render o seu dinheiro mais, nada de errado nisso. Mas aí ela fala assim: eu acho que eu vou comprar uma cozinha planejada. Aí ela olha e fala assim: mas o apartamento não é meu, eu vou viver com essa cozinha improvisada mesmo. E os anos vão passando e ela vai vivendo no improviso, e ela já não enxerga mais que a cozinha dela está um caco. Mas ela não pode investir naquilo que não é dela, ela vai perder dinheiro. Então eu vou não ter carro, eu vou andar de Uber, mas eu não tenho prazer de repente de pegar uma estrada a hora que eu quiser e sair sem destino. Não, eu tenho que planejar para onde eu vou, para saber quanto é que vai dar o Uber e se o cara aceita me levar até esse lugar. Afinal de contas, eu não posso dizer para ele: me leva aí para qualquer lugar sem destino, pode ser perigoso. E as coisas vão piorando, e daqui a pouco você não sabe mais como é que é o gosto daquela comida de vó. Porque hoje em dia já tem até restaurante que diz: restaurante com comida de vó. Só que não é. Até porque uma avó fazendo para milhares de netos não deve ser tão igual. E as coisas vão se tornando cada vez mais líquidas, cada vez menos importantes. O amor, ele já começa a dar lugar ao material, à necessidade, a bater meta. E aquele que antes trabalhava numa empresa, hoje trabalha num home office, foi contratado, fez uma entrevista por videoconferência, não sabe o cheiro da empresa, não conhece o papo do escritório, não tem aquela empatia, e nem o chefe vai dizer: esse aí eu confio, trabalha comigo há 20 anos. Não, ele passou a ser um número, e esse número já não tem muita importância. Aí de repente chega uma planilha para o chefe, ele dá uma olhada e fala assim: pelo que eu estou vendo aqui, esses 20 funcionários eu vou tirar os últimos 5, e naquele mês você está entre eles, e você recebe um e-mail dizendo o seguinte: você não pertence mais ao quadro da empresa, clique no link abaixo e fale com o RH. Frio. Mal ele sabe que a tua esposa, o teu marido estão sofrendo uma doença terrível, e que você só não está batendo as metas porque você não dorme, você não sai do hospital, você está correndo para um lado, correndo para o outro, não está conseguindo viver direito, está preocupado, seus filhos estão indo mal na escola, sua vida está um caos, o aluguel aumentou, você foi pedir o Uber para levar sua mulher para o hospital, e aí o celular estava sem bateria, você foi pedindo da sua mulher, o cartão de crédito não estava logado ali, você ficou desesperado, vai resolver isso como? E aí a sua vida vai virando um estresse terrível, mas você não tem como ligar para o seu chefe e falar: meu irmão, vamos almoçar junto, estou precisando bater um papo com você. Ele vai dizer: você é quem mesmo? Você é o funcionário número tal. Não tenho tempo para você, você não bateu a meta. Sociedade líquida. Para sermos aprovados por Deus, nós precisamos conhecer o nosso tempo, e não permitir com que essa liquidez nos esfrie como crentes. Porque eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que está comigo na internet, aos poucos a igreja está se tornando líquida, e nós não podemos aceitar, porque o próximo passo é transformarmos Deus em um Deus líquido, o Deus da necessidade, o Deus do patuá, o Deus do agora eu preciso, o Deus do se vir aí eu preciso do milagre, o Deus do eu estou em dia com o meu dízimo, resolve o meu problema. E aí você vai ligar no 0800 de Deus, e Ele não vai te atender, você vai ter que mandar um e-mail e ficar esperando a resposta, porque Deus não age assim.
Deus é um Deus de urgência, mas Deus é um Deus de compromisso. Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus que diz: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ei, Josué, pega lá o meu povo e passa o Jordão, não faz pergunta, eu resolvo, vai em frente e siga até a terra que eu mostrarei a você. Aleluia. Não tente colocar Deus dentro do seu tempo, porque Ele é um Deus atemporal. Ele não está preso à história. Ele é aquele que escreve a história, e nós precisamos conhecer o nosso tempo. Em terceiro lugar, para ter a aprovação de Deus, conheça a tua força. O versículo 6, nós lemos: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra. Ele não disse aqui: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu farei através de você. Mas está escrito no texto: você, Josué, você vai fazer o povo herdar a terra. E não pense mal não do texto ou da tradução, está certinho. Josué já havia passado a maior parte da sua vida próximo de Moisés. Ele já estava acumulando reservas, ele já estava acumulando forças, ele estava vendo que Moisés caminhava na força do Senhor, e a partir de agora, ele estava pronto para levar o povo na força do Senhor, aquele que Moisés servia, e que a partir de agora, ele serviria como líder daquele povo. Meu irmão, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus nos fortalece a cada novo dia. Ele que nos faz levantar, é Ele que nos faz deitar, é Ele que nos faz prosperar, é Ele que nos coloca para caminhar. Essa força já está em você. Deus já te fortaleceu. Quando você foi salvo, quando você se converteu, uma alegria do Senhor entrou no seu coração, e essa alegria produziu força em você. Essa força está aí. Ei, se você está caído, não tem problema. O texto continua dizendo: esforça-te e tem bom ânimo, se levante, a força está aí, se levante, tem bom ânimo, nós venceremos o nosso tempo difícil, porque nós já recebemos a força do Senhor, nós estamos revestidos dessa força. Agora, meu irmão, se levante, olhe para quem está do seu lado e diga: meu irmão, em nome de Jesus, se levante, tem bom ânimo, esforça-te, Deus está com você, você vai continuar aquilo que você precisa fazer na vontade de Deus. Esse texto me leva para Efésios capítulo de número 6, um texto que eu leio todas as vezes que eu estou caído. Pastor, mas tem dia que você está caído? Falando: não, irmão, às vezes tem semanas. Tem dia que não dá vontade nem de vir para o culto. Tem dia que a pessoa liga, eu falo: Pri, atende aí, vai. Ela: não sei nem quem está ligando. Eu falei: também não sei, mas atende, que eu não estou a fim de falar com ninguém. Ela fala assim: mas pode ser bênção. Eu falei: então ouve, depois você me conta. Tem dia que é difícil, tem dia que é nublado, tem dia que é ruim de levantar da cama. Aí, quando eu vejo que isso está tomando um pouco do meu coração, eu vou para o joelho, eu ligo um louvor bem alto no carro, mas daquele de ensurdecer mesmo. Eu vou em alguma das nossas congregações visitar, vou visitar alguma obra, apareço do nada, apareço lá só para ver como é que está, e aquilo vai enchendo meu coração de alegria. Aí eu começo a puxar as planilhas da igreja para ver os números, as coisas acontecendo, e aí eu olho e vejo: Deus pegou a gente de 3 anos e meio para cá, e triplicou, e aumentou em 3 vezes e meia o nosso tamanho. Ei,
Ele está com a gente, Ele está com a gente está caminhando, a gente está indo no lugar certo. Então pera um pouquinho só, o problema dela não é aqui, ó. Acorda, tem bom ânimo, vamos continuar, vamos seguir, respira fundo, dá um jeito aí, porque as coisas não podem parar. Tem dia que é muito pesado, é muita pergunta. O pessoal do escritório que trabalha comigo já sabe, eu falo assim, R$1 para fazer uma pergunta, hein? Eu falei, não, porque eu tenho que fechar o mês bem positivo, porque na boa, todo mundo chega lá com a pergunta, aí eu falo, então já vem e traz a resposta que eu não cobro, né? Porque é muito fácil o funcionário chegar e fazer a pergunta, não no intuito de tirar uma dúvida, mas no intuito de transferir a responsabilidade. Você quer amarelo ou vermelho? Por que eu que tenho que responder? Responde você. O que eu quero? O que é melhor para cá? Eu proponho amarelo. Obrigado, então fica o vermelho. Não, nós precisamos caminhar com responsabilidades assumidas, mas com força. Quando a tua força é a oração do teu pastor, você está um fraco. Eu vou ligar para o pastor orar. Você já orou? Então ora primeiro, vai que resolve. Aí não precisa ligar. É ou não é? Mas tem problema ligar? Às vezes sim, às vezes não, mas às vezes sim. Por quê? Porque às vezes tem hora que você está tratando de um assunto que é irremediável, aí vem uma pergunta boba. Mas irmão, resolve aí, queridão, né? Pastor, eu caso ou eu compro uma bicicleta? Irmão, não sei. E essas perguntas chegam, né? Pastor, eu não sei aqui, eu estou vendo um carro para comprar, mas tem esse modelo, mas irmão, eu sou mecânico? Eu não sou, querido, me ajuda aí. Deus não vai me revelar a marca do carro para você comprar, desculpa, né? Você já tem a força do Senhor aí, ora, deixa Deus te usar, meu querido, e compra o carro, se errar você vende, olha só. Mas eu olho para o texto de Efésios capítulo 6, ele me fortalece ainda mais. E olha o que diz, do versículo 10 em diante: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por isso que eu não gosto de culto murcho. Quem falou glória a Deus? 2, 3, eu vou tentar de novo, respira aí, hein? No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Meu irmão, não é só a botinha. Toda a armadura é porque você tem acesso a tudo aquilo que o Senhor tem para você. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar, eu vou repetir, não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, olha aí, é seu, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito isso, ficais o quê? Firmes. Estais pois firmados, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meu irmão, Ele nos deu toda a força, e ainda nos deu armadura, para que nada nos alcance. Simplesmente o que você precisa fazer, a sua participação é exclusivamente: tenha ânimo, respira fundo aí, meu querido. O Covid não te pegou ainda, é capaz de pegar, mas tenha ânimo, você vai sair disso e a sua vida vai continuar. Sirva ao Senhor com alegria, sirva ao Senhor fortalecido nele, não fica preocupado e não seja um escravo do medo, em nome de Jesus. Em quarto e último lugar, para ter a aprovação de Deus, conheça o teu Deus. Isso é maravilhoso, só que nem todo mundo faz. E como é que a gente conhece a Deus? É simples: medita na palavra do Senhor. Conhecer a Deus através da sua palavra
te levará a uma vida próspera. Eu vou repetir, isso te levará, conhecer a palavra de Deus, te levará a uma vida próspera. Versículo 8 do capítulo 1 de Josué que nós estamos: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Mas o que mais que a palavra de Deus faz? Ela te levará a uma vida de liberdade. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela te levará a ter mais clareza na sua caminhada. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ela vai te dar mais discernimento. Quem precisa de discernimento? É para não ficar caindo em cilada. Deixa eu ver. Quem precisa de discernimento do Senhor? Para olhar e falar: não, isso aqui é furada, eu não vou ali não, eu vou aqui. Discernimento, Hebreus 4,12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que mais? Conhecer a palavra, conhecer a Deus através da palavra, vai te levar para uma vida eterna. Isso sem dúvida nenhuma é o mais importante. Romanos 10, do 8 em diante diz: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Josué era aprovado por Deus, porque ele conhecia Deus, ele conhecia o Deus de Moisés, ele conhecia a caminhada de Moisés com Deus, e ele estava disposto a assumir esta responsabilidade, porque conhecia o Deus de Moisés. O versículo 9, nós lemos: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você já imaginou isso, meu irmão? Você já imaginou Deus falando para você: vai, mas vai sem medo, vai, mas vai tranquilo, pode abrir o rio, pode rebentar com Jericó, pode andar em volta da cidade, deixa que eu derrubo o muro, passa o rio, deixa que eu abro, vai até Jericó, roda, toca a buzina, quebra o vaso, mostra a tocha, vai cair, deixa que eu, o seu Deus, vou resolver tudo para você. Eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Josué contava com a aprovação de Deus, e é isso, a chave está na aprovação. Seja aprovado por Deus, seja aprovado por Deus, seja alguém que conta com a aprovação de Deus, e o Senhor vai fazer prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirás. Não há nada melhor do que contar com a aprovação de Deus e com a sua presença, por todo o tempo, em todo lugar, e com toda a força. Por isso, conheçamos, como diz Oséias no seu capítulo de número 6, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Meu irmão, não sofra por questão de distanciamento de Deus. O distanciamento social veio para te proteger de um vírus, mas o teu distanciamento espiritual é uma questão de frieza. O distanciamento espiritual é uma questão de falta de hábito, é uma questão de falta de prática.
O distanciamento espiritual é uma questão de falta de ânimo. Fortaleça-se no Senhor e volte a se aproximar espiritualmente dEle. Não permita que o distanciamento social te crie um distanciamento espiritual. Mas leia a Bíblia todos os dias. Você tem mais tempo agora. Leia a Bíblia e estude, medite, vá até ela. Permita que Deus fale com você. Erga suas mãos, abra o seu coração, glorifique a Deus debaixo da sua máscara aí, exalte o nome dEle debaixo da máscara, porque diante de Deus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Confesse os seus pecados a Ele, creia nele, fortaleça-se nele, anime-se nele, e o Senhor fará prosperar o teu caminho. Exalte ao Senhor, coloque-se de pé nessa hora. Aleluia, aleluia. Irmão, você está com a boca fechada, usa os braços, tá? Se você está com a boca tampada, não dá para fazer barulho com a boca por causa da máscara, usa o bracinho para cima assim, tá? Mas produza algo que mostre ânimo, produza algo que mostre fortaleza, produza algo que mostre que este ambiente está preparado para cearmos na presença do Senhor, para celebrarmos o corpo e o sangue do Senhor. Quantos podem erguer as suas mãos ao céu e declarar com seus lábios e com seu coração: Senhor, vem me fortalecer, Senhor, vem me fortalecer, Senhor, vem me fortalecer, Senhor, vem trazer o ânimo de volta. Oh, eu quero, Senhor, a tua força, aquela que o Senhor já colocou no meu coração. Desperta-me, Senhor, desperta-me. Eu quero conhecer o meu tempo, eu quero entender mais o que está cercando esse tempo. Eu estou sendo vítima de um momento difícil do mundo, mas eu quero ser sal da terra. E a Bíblia não diz que o sal só salga quando não tem pandemia. Sal da terra é sal sempre. O sal não deixa de ser sal, ele continua salgando. A luz não deixa de ser luz. Ela estando acesa, ela vai fazer o papel dela, e quando ela entrar em meio à escuridão, a luz vai iluminar, e onde há trevas, ela vai substituir por luz. Seja luz, seja luz. Fortaleça-se no Senhor, conheça o seu tempo, conheça-se a si mesmo, sirva ao Senhor com fortaleza neste lugar, e conheça o lugar, e fique no lugar em que Deus te colocou. Aleluia. Pai, erga suas mãos, meu irmão, erga suas mãos. Pai, nós queremos hoje celebrar a santa ceia da tua aprovação. Olha para nós e muda aquilo que está errado nos nossos corações, nas nossas atitudes. Faça, Senhor, o nosso caminho prosperar diante de Ti. Mas, Senhor, queremos atender a Tua vontade, e para isso precisamos ser aprovados por Ti, e para isso precisamos conhecer o nosso lugar, precisamos conhecer o nosso tempo, precisamos conhecer a nossa força em Ti. Mas acima de tudo precisamos Te conhecer. Quantos querem conhecer ao Senhor? Ergam suas mãos. Faça isso, Senhor, com as nossas vidas. Permita-nos, ó Pai, Te conhecermos mais e mais, para caminharmos em aprovação contigo. Esse é o nosso pedido nessa noite. Glorifica o Teu nome nas nossas vidas, em nome de Jesus. Glorifique ao Senhor nessa noite. Aleluia. Exalte-o.